boa noite! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live, nossa live de segunda-feira. Já está se tornando uma tradição sobre o tema autoconhecimento. Boa noite! Vamos esperar o pessoal chegando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Raquel Monteiro Pereira, psicóloga, psicoterapeuta, atuo há mais de 16 anos com a prática clínica. Estou aqui para falar sobre o tema autoconhecimento. E hoje, o tema de hoje, o subtema, nós vamos falar sobre expectativa e idealizações. Isso aí, nossa, doutora, mas eu tenho expectativa, eu não quero criar expectativa, o que é expectativa? Eu idealizo. Pois é, hoje nós falaremos sobre isso. Então é importante que a gente dê nome aos bois. A principal, uma das principais funções da live, desse papo de segunda-feira, dessa nossa proximidade que a segunda-feira traz, é que a gente consiga esclarecer sobre os temas, falar sobre os temas, que vocês consigam, criar aquele estímulo, aquela chama, se acender sobre si mesmos, prestar mais atenção em si, parar para analisar, ter um entendimento. Então, isso tudo é para a gente começar, a brincadeira, eu falo, é para a gente começar a entender o que tal do psicólogo faz, a psicóloga faz, a terapia é coisa de doido. Bom, quem tá aqui, hoje nós estamos na live número 19, Acredito que já entendeu que o processo terapêutico ele é para todo mundo que quer, ter mais ferramentas para lidar com as suas próprias emoções, para entender seus mecanismos, para começar a perceber, a si mesmo, como atua, por que faz daquela maneira, por que aquilo é tão difícil, por que tende a esconder de si as emoções até, ou dos outros. Uns têm mais facilidade para se expressar, outros têm menos. Boa noite, meus amores, sejam bem-vindos e bem-vindas. A live é transmitida simultaneamente, tanto no meu perfil Raquel Monteiro Psi, quanto no nosso perfil Corpus Psique. Então, quando a gente começa a se situar, essa live de segunda, esse projeto nasceu com a ideia de trazer para vocês esse estímulo à reflexão, Não tô aqui para, falar que você tem que fazer isso, fazer aquilo, até porque nem é esse meu papel, nem como profissional, nem como pessoa, Ninguém é o dono da verdade, ninguém é o detentor do saber absoluto. Estamos aqui para estimular a reflexão, um entendimento, nos situarmos enquanto pessoas, entendermos cada vez mais a nós mesmos, para que a gente tenha cada vez menos desgaste emocional, para que a gente entenda a fonte das nossas angústias, das nossas incertezas, dos nossos medos. Isso é se instrumentalizar, isso é ter ferramenta necessária para, isso é que a gente consiga ter o verdadeiro bem-estar, Quando a gente fala assim, nossa, isso inclusive é a frase da minha bio aqui, no Raquel Monteiro Psi, seja a sua melhor versão. O que é ser sua melhor versão? A sua melhor versão é tirar o melhor proveito possível das suas qualidades, Explorar positivamente todos os seus pontos fortes e saber administrar, lidar, boa noite a todos, boa noite, Nath, e saber lidar com os seus pontos fracos, com as suas fraquezas. Isso é ser a melhor versão. Porque muita gente acha que o autoconhecimento, eu fiz um teste psicológico e deu que minha personalidade é X, que o meu tipo psicológico é Y, que eu tenho tendência para, que eu ajo nessa determinada forma porque minha característica predominante é X, é Y, é Z, e para por ali, E acha que aquilo ali começa a ser uma justificativa para a forma como ele faz ou ela faz.
mais. Mesmo tendo percebido que aquilo ali não é a melhor forma, a pessoa começa, ao invés de usar o autoconhecimento, né, o conhecimento de si, para conseguir avançar, para conseguir evoluir para ele mesmo, que isso não é para ninguém não, gente. Isso não é para mim. Eu sempre falo, né, e gosto de repetir. Isso não é para mim, não é para sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã. Isso é para vocês. É para que vocês tenham menos desgaste emocional, mental e físico, né? Porque a mente reflete no corpo, assim como o corpo reflete na mente, e consigam tirar o melhor proveito daquilo que vocês têm como habilidade. E aquilo que não tem e que se proponham a ter, que vocês consigam as ferramentas necessárias para alcançar. E com relação aos defeitos, porque todo mundo tem defeito, todo mundo vai ter ponto fraco, a grama de ninguém é mais verde, tá? Isso que eu vou falar hoje também sobre idealização, expectativa, né? A gente acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa e a gente é condicionado a achar. Isso é mecanismo de defesa, né? De evolução, de adaptação da nossa mente. Até porque a gente evolua, que a gente corra atrás, que a gente acha que aquilo ali falta. Mas todo mundo vai ter ponto fraco. Todo mundo vai ter algo a ser trabalhado. Todo mundo vai ter um defeito, algo que acaba atrapalhando, algo que te impulsiona para baixo. Isso faz parte da complexidade do ser humano. Isso faz parte de quem nós somos. Isso faz parte de como a gente se constituiu, né? Isso está no nosso DNA mental, vamos colocar assim. Então, não ache que você é o escolhido para o infortúnio, né? Para tudo de ruim, para as coisas negativas acontecerem. Como você também não é o alecrim dourado, do bilhetinho dourado, e que tudo dá certo. Porque não existe isso. Uma hora alguma coisa vai falhar e é natural que falhe. Uma hora aquilo parece que não está funcionando e é natural que pareça que não funcione. Porque isso faz com que você se movimente. Isso vai fazer com que você busque, tá? Essa falta, essa coisa essa lacuna, né? Esse espaço vazio que a gente sente, né? E às vezes a gente não está tão conectada a isso, mas às vezes a gente está, né, nesses tempos que a gente está vivenciando de pandemia, nossa ansiedade está a 1000. Então, assim, para cada um que vocês acham que saber sobre si vai ajudar, mandem essa live, mas mandem com carinho, para a gente, né, chegar, que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas e que essas pessoas passem a olhar para si com mais acolhimento, com mais receptividade, com mais reflexão. Então, assim, esse momento aqui, então, é para estimular a nossa reflexão. Então, estejam aqui, estejam atentos, anotem, sempre abro caixinha depois da live, participem, porque quanto mais a gente construir o pensamento juntos, mais a gente vai estimular essa reflexão e mais a gente tende a avançar. Então, tendo dito isso, né, do porquê é interessante que a gente esteja aqui, é interessante a gente ter esse assunto, a gente sempre tem deixado, eu tenho deixado no meu perfil as lives salvas, mas o ao vivo traz a participação, a interação de vocês. Quanta gente aqui não acrescenta com uma experiência, com uma vivência, e o nosso papo vai crescendo. E esse é o objetivo para ser live, porque se fosse para eu trazer meu conhecimento ou um conteúdo que eu programe, eu gravaria um vídeo e deixaria aqui, né? Por que live? Porque eu quero sentir, eu quero estar pertinho e estar construindo essa ideia com vocês, como eu faço na minha consulta individual, quando eu faço na minha consulta em grupo. Muitos dos que estão aqui já são meus pacientes individuais ou do grupo. Então é importante que a gente vá construindo isso juntos, que a gente pense juntos, que a gente entenda que a terapia não é só para aquele horário que você está comigo ou com outra psicóloga ou psicólogo, é para a gente estar pensando na nossa vida, é para a gente treinar o nosso olhar para a gente mesmo. Então, quando eu falei que para às vezes muita gente se conhecer mais, né, o autoconhecimento está servindo como desculpa e justificativa, é porque eu quero que vocês pensem sobre isso. Vocês têm feito dessa forma com aquilo que vocês começam a identificar em si mesmos? Ah, porque eu sou assim, eu sou tipo 1 do Enneagrama, eu sou
o tipo sensível dos tipos psicológicos junguianos. Eu sou colérico, porque tá na moda agora, né? A gente tem falado muito dos tipos hipocráticos, colérico, bulímico. Bulimia já é outra coisa, gente, desculpa, foi um ato falho. Eu sou colérico, sou fleumático, então eu ajo assim, eu faço assado. Então, assim, gente, o autoconhecimento, ele pode te proporcionar a identificação de questões que às vezes passaram anos ali, né, gerando sintomas, se cronificando com relação a seu transtorno de ansiedade, seu transtorno misto, sintomas depressivos, né? Outros transtornos de humor que ajudam a alterar a percepção de você mesmo, do ambiente que você ocupa. Então, o autoconhecimento é a ferramenta inicial, né? Quando você começa a identificar, perceber, e aí sim a gente vai partir para a ação, que é a construção de estratégia e a aplicação dessas estratégias que são construídas no ambiente terapêutico, no processo reflexivo. Então, quando a gente usa o autoconhecimento para o fim que ele se propõe, tá? Que é você perceber, saber identificar, treinar o seu olhar para si mesmo e aí começar a criar o plano de ação e a aplicação desse plano de ação, e não para você justificar atitudes que você já entendeu que não são as melhores para você. Porque eu tô falando aqui, gente, do que funciona para cada um. É por isso que é pessoal, é por isso que não tem receita de bolo e nunca vai ter, porque cada um vai ter a sua forma, o seu contexto, aquilo que faz sentido, mesmo que seja o mesmo defeito. Eu sou inseguro, eu tenho baixa autoestima. Não que baixa autoestima seja defeito, tá, gente? Corrigindo. O ponto fraco, né? Melhor dizendo, ponto fraco. Seja o mesmo, mas para cada um vai ser diferente. Como o transtorno de ansiedade, ele tem as mesmas classificações sintomáticas, sintomas psicológicos, físicos, emocionais, mas quando você tá ali dentro da classificação do transtorno de ansiedade, porque lembrando, a ansiedade é uma emoção, né? É uma programação que todo mundo tem na sua mente, assim como o medo, né? É ela que organiza melhor sua mente para aquele momento de pressão, que você está sendo colocado sobre teste, né? Você tem uma reunião, uma prova, algo importante. Então, a sua mente e o seu corpo se viram para aquilo, né? Se colocam disponível única e exclusivamente para aquilo. Então, sua memória fica mais aguçada, sua atenção mais aguçada. Só que para algumas pessoas esse estado de alerta permanece por uma preocupação exagerada do futuro, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizado, TAG. Aqui tem várias lives no nosso perfil sobre ansiedade, o que é o transtorno de ansiedade generalizada. Dá uma olhada, faz um Psiflix aí, dá uma maratonada. Qualquer dúvida, chama a gente aqui que a gente vai ter o maior prazer em responder. Eu no meu perfil, eu e Mariana no nosso perfil Corpus Psique. Então fiquem à vontade. Mas o que eu quero dizer? Que quando a gente começa a ter essa classificação sintomática, para cada um vai se desenvolver de um jeito, igual a Nath está trazendo aqui no meu perfil Raquel Monteiro Psi. Cada um sente de um jeito exato, porque a forma que você vai sentir é como sua digital, ela é pessoal e intransferível. Então, por que eu quis trazer uma live, e eu até já falei em algumas lives de expectativas e idealização, porque a gente tem que começar a treinar o nosso olhar para que a gente dê coerência àquela idealização que a gente cria, né? O que é idealização? É exatamente, né, o pé da letra o que a ideia quer dizer. É a ideia de algo que ainda não é concreto. Então, por exemplo, quando você imagina o seu curso, né? Como vai ser sua vida depois de formado? Ou como vai ser sua vida depois que você perder tantos quilos? Como vai ser sua vida depois daquela especialização? Ou como vai ser sua vida depois que você conseguir aquele emprego ideal? Isso é uma idealização. Você está imaginando baseado naquela ideia que você, né, pesquisou, colheu, se orientou. Só que não quer dizer que aquilo ali vai ser a realidade, porque ninguém no mundo, né, não existe isso de você conseguir pensar em todas as variáveis e prever. Você vai ter uma ideia, uma idealização.
E essa idealização traz a tão famosa expectativa, né? Então, o que acontece? O que são expectativas? Expectativas é a personificação dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus anseios, tá? Ânsia, né? Que traz o sentimento de ansiedade, que pode ser classificado como transtorno ou não. Então, o que acontece? Muita gente cria expectativa, mas não consegue ter a flexibilização da idealização dessa expectativa. Acha que, nossa, vai ser assim, e vai ser assado, e eu vou estar assim, eu vou estar assado, e eu vou conseguir tal coisa, e aí a minha vida vai começar, e vai ter que ser assim, assim, assim. Cria tudo redondinho. Só que cristaliza, né? Fixa, como se aquela ideia tivesse que acontecer e tivesse que acontecer daquela forma. Só que isso não é coerente com a realidade, porque como eu acabei de falar, ninguém tem como prever o futuro, tá? Não tem, né? Estamos falando de normalidade, funcionamento humano normal, meros mortais, né? Nós, meros mortais, não prevemos o futuro, tá? Né? Então, assim, não entrando nesse tema esoterismo, energia, não tô entrando nesse tema. Tô falando do fluxo normal, daquilo que é esperado para todos nós. Então, o que acontece? Você está se fadando à frustração, né? Então, você cristaliza que tem que ser daquela forma e quando não acontece daquela forma, você se frustra e você embarca naquela ideia de que você, então eu não vou nem criar expectativa, porque eu não vou conseguir. Mas a criação de expectativa, a idealização, ela é automática, né? Quando a gente assina um contrato de trabalho com uma empresa, ou quando a gente começa a construir um modelo novo de trabalho, naturalmente a gente tem que idealizar, porque a gente tem que ter um mínimo de idealização, né? De conjunto de ideias que vão trazer forma para aquilo que você está construindo. Até na própria terapia, quando você começa uma atividade psicoterapêutica, você vai idealizar que aquilo ali vai ser uma ferramenta que você vai conseguir se entender e vai ser daquele jeito, daquele outro jeito e num prazo X. Só que quando você tem o conteúdo, né? Quando você tem uma pesquisa de campo, quando você começa a ler, começa a pesquisar, vai lá no Google, fala qual é o tempo médio de uma terapia, o que a terapia se propõe, pergunta para o seu profissional, que é meu paciente, eu tô sempre respondendo essa pergunta, nossa, como eu faço para entender o tempo da terapia? Eu vou trazer os elementos e eu trago, inclusive aqui nas segundas-feiras, esses elementos para vocês. Por que é um passo a passo? Por que é uma construção? Por que não é de um dia para o outro? Por que é um processo? Como eu disse, é um passo a passo que cada um vai ter o seu tempo de absorção do que é aquilo, o olhar para si mesmo, o entendimento de si. Então, isso tudo está envolvido no processo terapêutico de cada um, né? Então, quando você tem os elementos, né, da construção daquele conteúdo, você consegue ter uma idealização mais correlata do que seja real e, naturalmente, sua expectativa é mais coerente com as possibilidades da realidade. Entenderam? A Nath está trazendo aqui no meu perfil Raquel Monteiro PC. Idealização para ter um pouco de direção do projeto. E isso, Nath, né, Natália? A gente precisa ter uma pesquisa de campo do que aquilo é, de como funciona. Gente, a gente tem internet, a gente dá um Google, a gente tem informações de fontes maravilhosas, super fidedignas, que trazem informação de qualidade e que podem ajudar a gente nesse processo. Sabe? Quando a gente começa a usar as ferramentas que a gente tem disponível, quando a gente usa, sabe? Não fica com aquela coisa assim, mas tem que pensar, mas tem que procurar. Tem! O que na vida não tem que pensar, não tem que planejar? Você executar uma receita no seu final de semana, você tem que ter um planejamento. Bom, vai ter que usar ingredientes cortados e frescos. Então, se eu tenho que misturar de uma vez, eu vou primeiro cortar, depois eu vou organizar na ordem. Isso já é um planejamento de uma simples receita, mas que você vai aplicar para qualquer coisa da sua vida, sabe?
Não é que você não vai ter que agir por impulso, decidir por impulso, porque muitas vezes a gente tá em situações da nossa vida que a gente não tem tempo, que a gente foi exposto a algo negativo, que a gente tem que reagir e que aquele dia a dia ali de desgaste, de ambientes negativos, às vezes ambientes tóxicos, de agressão, colocam a gente à prova e a gente tem que ser rápido para nossa sobrevivência. Agora, aquilo que é possível que a gente planeje, aquilo que é possível que a gente idealize, que a gente consiga, né? Exatamente até para limpar a casa, a gente tem que ter planejamento. A Nath está trazendo aqui, né, Natália? Até para limpar uma casa a gente planeja. Não adianta a gente tirar os pós varrer o chão antes de tirar o pó dos móveis. Não tem lógica, né? Porque quando você for tirar o pó dos móveis, vai cair no chão, você vai ter que limpar o chão de novo. Mas é impressionante que para as coisas mais simples a gente naturalmente planeja. Agora, para as coisas grandes da nossa vida, né? Aquilo que fala da gente, aquilo que é o autoconhecimento, a gente entra num esoterismo, a gente entra num caminho sinuoso, cheio de curvas, né? Eu estava até dando exemplo, não sei se foi na live passada ou durante a semana, que quando a gente tem dor de dente, a gente vai no dentista. Agora, quando a gente está com alguma angústia, a gente está com sintomas que a gente já foi ao médico, aquela enxaqueca que não passa, aquela dor de barriga que não tem causa fisiológica, a gente vai no curandeiro, a gente vai no pastor, a gente vai no padre, a gente faz constelação familiar, mas não procura o profissional de psicologia, não procura o médico, o psiquiatra, para entender se aquilo ali tem uma origem orgânica, para fazer uma avaliação, para começar um estudo, um trabalho terapêutico. Por quê? E aí eu já até trouxe alguns temas, né? Algumas lives que eu trouxe sobre isso, que eu falei que existe, né? Sempre existe um preconceito muito grande com relação às doenças mentais. Mas, meu amor, presta atenção, coloca na sua cabeça. O seu cérebro é um órgão como qualquer outro do seu corpo, como é seu estômago, seu pulmão, seu coração. Assim como você está suscetível a ter um problema de pressão, você está suscetível a ter um transtorno de ansiedade. Por que seu cérebro não vai adoecer? O coração adoece, o cérebro adoece, o estômago adoece. São órgãos em pleno funcionamento que estão passíveis de adoecer. Isso faz parte, isso é biológico, tá? Então, com todas essas informações, começa a olhar, a perceber esse olhar reflexivo e entender de que aquilo não pode, sabe, aquele pensamento que não te larga, aquela ideia fixa, ela pode estar contaminada de algum sintoma, de algum transtorno emocional, seja ansiedade, seja um transtorno misto, seja uma depressão. Eu falo aqui sobre os outros transtornos de humor, dá uma olhada aqui nas outras lives, porque eu quero trazer informação, eu quero que você comece a perceber isso em você e procure, né, a ajuda do profissional de psicologia, do médico, psiquiatra ou neurologista que estão ali preparados para cuidar dos transtornos mentais, e coloque na sua cabeça que o cérebro é um órgão como todos os outros do nosso corpo. A nossa pele é um órgão, o nosso rim, o nosso coração, o nosso pulmão. Então, entendo que isso não é fraqueza, isso não é falta de vergonha, isso não é falta de trabalho, falta de Deus. Isso é o órgão adoecendo. E o órgão cérebro, quando adoece, nos adoece, porque nossa personalidade, a nossa mente, quem nós entendemos como nós mesmos, está localizada no cérebro. Entende? Então, assim, quando a gente fala de idealização, tem muita gente que tem a ideia de que a doença mental é falta de Deus. Porque você ora pouco, porque você reza pouco, porque você não tem ânimo. Gente, que injusto! Você fala para uma pessoa que está com pneumonia que ela está com pneumonia por falta de Deus, que ela pegou aquela bactéria, aquele vírus por falta de Deus? Por que uma pessoa que está sofrendo de depressão ainda sofre esse tipo de preconceito? Que ficou adoecido porque não tem Deus? Entende aonde chega? A gente só vai romper esse ciclo se a gente parar para pensar, né? Às vezes são coisas que são muito previsíveis. Às vezes a gente tem, né? A gente não pede para nascer onde a gente nasceu, com os pais que a gente tem, com os irmãos, os tios, enfim.
Às vezes nosso ambiente não é o ideal e a gente, quando criança, sofreu questões, sofreu abuso, sofreu agressões físicas, mentais, ou tem sofrido no nosso casamento, na nossa relação, porque a gente entende que a gente... é assim mesmo, a mulher, né, ela tá suscetível a sofrer isso, ou eu como mais jovem, ou eu não tenho... Gente, entendam, a biologia, né, ela, além da questão genética, que é uma propensão, igual tem gente que sabe que tem propensão à pressão alta, então sempre que vai no médico faz o check-up e dá uma olhada se aquilo se manifestou. A diabetes, a doença mental não é diferente. Se você tem um pai, uma mãe que tem dificuldades de relacionamento ou que tem dificuldades de interação com você, já é um olhar atento que você precisa ter para você também. Pode ser que você tenha aquela mesma característica genética que pode vir a desenvolver, mas já é um sinalizador, sabe? Então, assim, toda informação ela é útil para que você reflita sobre aquela situação, a sua situação. A gente está falando de cada um de vocês que está aqui, que parou para assistir, que tem procurado organizar, né? Tem muita gente que fala que doença é falta de Deus. Gente, isso é uma ignorância, no sentido de ignorar todo o contexto biológico, né? As doenças existem. Você pega na Bíblia e você vê, né? Deus, um dos milagres de Deus foi ressuscitar os mortos, né? Lázaro, que tinha morrido, se eu não me engano, de lepra, é uma doença. Deus falou, não existe a lepra. Não, ele fez um milagre, trouxe assim. Não quero trazer as questões religiosas aqui, não é o intuito, mas o que eu quero dizer é que até na Bíblia tem referência a doenças físicas, algumas doenças emocionais, se você estudar ali no pé da Bíblia. Mas o que eu quero dizer é que o cérebro é tão complexo que ele começou a ser desvendado tanto em relação às emoções, comportamentos, a partir do século XX, né? Final do século XIX para o século XX, quando a filosofia, a ciência, né? O campo da observação do comportamento, alguns médicos, né? Freud, que era médico, Charcot, Jung, foram estudando, Fritz, com a Gestalt, o comportamento dos seus pacientes, entendendo que era mais uma questão emocional, ou seja, era mais uma questão de pensamento e emoção do que biológico, e foi tentando entender, desenvolver técnicas, até que, né, trouxeram todo esse conhecimento para fundamentar a psicologia enquanto ciência, baseado nas evidências que aqueles profissionais de saúde foram desenvolvendo e a gente desenvolve até hoje. Então, assim, isso não é falta, na verdade, né? Independente se alguém é agnóstico, ateu, existe, né, uma questão ali em que realmente a fé, ela auxilia nos tratamentos tanto das doenças mentais quanto físicas, mas o que eu quero trazer para a gente não fugir do tema é que é importante que você consiga trabalhar aquela idealização baseada em conteúdo, baseada em evidência, baseada em contexto, para que você traga aquilo em coerência com uma realidade provável. Não que você vai conseguir prever, mas vai ser uma realidade provável. Então é importante que você tenha noção de que expectativa ela sempre vai acontecer e ela é involuntária. Você querendo ou não, naturalmente seu cérebro precisa ter um mínimo de criação de expectativa para que ele se organize. Como eu falei, quando você vai fazer um bolo, quando você vai limpar sua casa, quando você vai entregar um simples trabalho, você precisa ter uma organização de ideias. Aquilo ali já é uma expectativa que foi criada para o planejamento, uma idealização que aconteceu. Então, por que é importante que a gente tenha isso em mente? Para que a gente entenda que quando a gente consegue treinar nosso olhar, avaliar um contexto, fazer um entendimento, né, relacionar as ideias, a gente consegue fazer com que aquilo se aproxime, que tenha coerência com uma realidade possível, né? E mesmo que a gente se frustre, a gente vai entender que quando a gente flexibiliza as expectativas, ou seja, quando a gente entende que não só uma perspectiva A, mas a B, a C, a D, entende que aquilo ali é uma coisa
né? É uma multifatorial que pode acontecer, dar o resultado. Por exemplo, quando você começa a terapia, quais são as variáveis? O seu tempo, a absorção daquilo ali pela sua mente, né? Qual é o nível, né, dos sintomas físicos, mentais. Então, é uma soma multifatorial que vai trazer um resultado que a gente pode fazer uma previsão, mas não é algo redondo, né? Que tenha como você colocar ali, nossa, o resultado X e o Y. Né? A gente concilia técnica com estudo, com ideias, e aí a gente consegue entender que aquilo pode caminhar para X e caminhar para Y. A nossa vida, quando a gente pensa, quando eu perder peso, chegar no peso ideal, que eu vou caber naquelas roupas, eu vou poder fazer aquela viagem, mas não tem como você saber, mesmo seguindo um plano alimentar, né, correto, e assim, tendo cuidado, porque quanto mais rígido, por exemplo, as dietas mais restritivas, elas têm uma variação muito grande de resultado, porque tem gente que quanto mais restringe, quando consegue sair daquela restrição, pode ganhar o dobro do peso, porque o corpo entende que passou por necessidade, né, que está passando por alguma dificuldade, ele começa a reter, e aí ele dobra o seu peso, enfim. Eu quero dizer que para qualquer coisa da nossa vida, qualquer meta, o planejamento tem que considerar que aquelas variáveis têm uma inconstância ali embutida nelas, né? Porque não tem como saber quanto tempo o seu organismo vai se adaptar ali redondinho, quanto tempo que a sua célula vai processar toda a química, né, estrutural e bioquímica, ou seja, a gente tem que flexibilizar, sabe? Hoje é essa ideia que eu quero passar para vocês. Flexibilizem, entendendo que existem variáveis, que existem condicionantes que não tem como determinar algo de forma fixa, cristalizada. Permitam-se, né, ao idealizar, procurar aquele contexto, quais conteúdos que são prováveis que vão interferir naquele resultado que você planeja. Façam uma organização, entendam que se você está passando por alguma questão emocional, se você tem sintomas emocionais, dificuldade de falar dos seus sentimentos, se expressar, se você tem um histórico de abusos, ou de dificuldade de relacionamento, ou de falta de orientação mesmo com relação a seu comportamento, suas emoções e orientação de vida. Sabe que a psicologia pode trazer essa construção com você, esse pensamento de chegar, de pensar junto, de construir as estratégias, de usar as ferramentas disponíveis dentro da psicologia enquanto ciência, enquanto método, e que fazer com que você se sinta melhor, que aquele bem-estar aconteça para você, que ele esteja presente na sua vida, que você consiga, sabe, ser a melhor versão de alguém que tem consciência dos seus pontos fortes, usa de uma forma positiva e estruturada esses pontos fortes, aprende a driblar as fraquezas, a lidar da melhor forma, às vezes usando todas as técnicas e ferramentas disponíveis dentro da psicologia. Às vezes precisa de um balanceamento bioquímico, às vezes precisa da medicação do psicotrópico por um período. Isso tudo avaliado por um médico especialista, né? No caso, o psiquiatra ou neurologista. Então, assim, gente, o que eu quero trazer é que vocês tenham acesso à informação. Então, usem isso a favor de vocês. Usem isso para essa construção sadia da vida de vocês. Não precisa usar outra coisa como justificativa, o autoconhecimento como justificativa para vocês continuarem como vocês estão, mesmo já identificando que aquilo faz mal a vocês mesmos, sabe? Muita gente tem medo de, mas se eu mexer aqui já é tão doloroso, já é tão difícil, vai doer mais. Às vezes essa dor vem para te mostrar que há um aprendizado ali, mas o ganho que você tem quando você consegue avançar daquela etapa, absorver aquela situação e criar estratégia para fazer diferente e quebrar aquele ciclo vicioso que faz com que você repita aquilo que te faz mal, mesmo quando você identifica que te faz mal, é uma liberdade, é uma satisfação
que enche os olhos, que não tem preço, porque a verdadeira liberdade da vida de quem se dedica e busca quebrar ciclos viciosos. Sabe, isso é o prêmio ali, é a cereja do bolo, é o potinho de ouro no final do arco-íris. Então, assim, não se deixem paralisar pelo medo. O medo, ele vai acontecer, porque o medo é um mecanismo de defesa. É natural que você sinta medo do desconhecido. Na verdade, é biologicamente esperado. Mas não se paralisem pelo medo, busquem. Igual aqui eu tô trazendo, olha, gente, dá medo sim. Essa insegurança, esse medo fazem parte do processo, mas eles sinalizam que é algo que tem muitas raízes, que é muito profundo, mas que a gente vai criando um método para ir lidando pouco a pouco, no seu ritmo, no seu tempo, mas que tem como a gente cuidar, tem como a gente transformar, tem como a gente entender, dentro de uma validação de um método científico, de algo que traz segurança, traz respaldo, né? Como eu falei, é como uma cárie. Às vezes você tem que fazer um tratamento de canal super complicado, mas existe conhecimento para aquilo, existe uma metodologia científica para aquilo. E com as questões emocionais e comportamentais e sentimentais é a mesma coisa, existe um método para aquilo. Então busquem, procurem, se permitam, né? A ideia é não se cristalizem e se fixem na justificativa que o autoconhecimento traz para vocês, ponto número 1, né? Entendo que idealizar faz parte do processo da criação de expectativas. E quanto mais a gente flexibiliza, entende as variáveis, mais a gente tem chance de criar, né, recursos para lidar com as frustrações, caso elas venham. Então, essa ideia central que eu quero trazer para vocês. Eu vou abrir caixinha aqui no final da live sobre expectativa, sobre idealização, o que vocês entenderam. Tragam as ideias de vocês. Estou aqui à disposição, estamos aqui à disposição. Obrigada pela participação de todos. Uma boa noite a todos, né? Até a próxima segunda e aproveitem, usem a ferramenta, treinem o olhar reflexivo para vocês. A gente está falando da vida de cada um de vocês, tá? Um grande beijo, né? Obrigada. Até a próxima segunda, gente. Tchau, tchau.